Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um tópico muito solicitado pelos nossos assinantes, que é um circuito para o sincronismo com a rede elétrica, utilizando um PLL. Muito interessante, pois encontra aplicações em circuitos de no-break, quaisquer tipos que sejam, que você precise manter um data logger, por exemplo, sempre em sincronismo com a rede e em quedas de energia que ele continue naquele sincronismo, ou mesmo a galera que trabalha com energia solar, aproveitar o sinal de um painel solar para manter sincronizado, entre muitas outras aplicações. Espero que goste, já deixe like no vídeo, é um circuito de baixo custo, hein? Tenho certeza que vai ser útil para você. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, faça hoje a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o projeto, ou indutores toroidais e muito mais. Os transformadores toroidais são muito mais eficientes que os convencionais, como sabemos. Sempre tem clássica aqui na sexta, espero que goste do conteúdo de hoje. Eu lembro dos cursos Hotmart, todos os links na descrição, clique em mostrar mais e invista já no seu conhecimento, bastante conteúdo para você. Estão prontos para mais uma clássica? Tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem aula de engenharia eletrônica aqui no WR Kits Channel. Let's get started! Tem sexta, tem clássica desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sequer. Acompanhe comigo, a videoaula de hoje está bem interessante. Você já viu aqui, ó, datasheet 4046. Este circuito aqui é um Phase Locked Loop, o nosso PLL. Você encontra facilmente, ele é de baixo custo, é um CMOS da série 4000. Você tem diversas aplicações de modulação e modulação FM. E o que vamos utilizar aqui é a sincronização de dados, que é o sincronismo com a rede elétrica. Tem outras aqui, modulação FSK, decodificação de tons, controle de velocidade de motores. Aí você estuda o datasheet, como vimos, nós temos o curso de datasheets aqui na descrição, clique em mostrar mais. Os conteúdos, os arquivos da aula estão disponíveis para download, também aqui embaixo. Circuito de 16 pinos, que você vê aqui à disposição deles. E o nosso propósito é o seguinte, galera. Nós temos um dispositivo que recebe um sinal da rede elétrica. Ele é sincronizado com os 60 Hz da rede elétrica, ou 50 Hz, se for o caso do seu país. E quando ocorre uma queda de energia, ele mantém o circuito com aquele clock, pelo menos muito próximo do clock da rede. No caso da energia voltar, ele encontra o clock da rede e faz o sincronismo. Então o circuito que estava sendo suprido pelo clock do PLL, a bateria, no momento em que a rede elétrica volta em operação, você pega o sinal da rede elétrica, ele faz o sincronismo dos dois sinais e o que passa a sincar o seu dispositivo é o clock de fato da rede elétrica. O sinal da nossa rede elétrica ele tem uma relativa precisão que é adequada a muitas aplicações. Muita gente implementa relógios, inclusive, sincronizados com a rede elétrica. Não vamos explorar muito aqui a parte teórica do PLL, do 4046, pois tem outros vídeos aqui no canal já sobre isso, em clássicas mais antigas. Aí fica como exercício para você, após a aula, digite na busca do YouTube mesmo, WR Kits PLL, vai encontrar aí os vídeos e aí reforce o conhecimento. Mas aqui está o dispositivo, ele é fácil de utilizar, circuito praticamente esse aqui, vamos utilizar. Você liga então a saída do seu VCO na entrada do comparador de fase, que nós temos aqui dois disponíveis internamente no dispositivo. Eu vou utilizar a saída do comparador 2. Esta saída então fornece um sinal quadrado aí que varia o seu duty cycle. Duty cycle esse que vamos aplicar em um filtro passa-baixas de primeira ordem, low pass filter, formado por R3 e C2 aqui no caso, onde obteremos na entrada do VCO um nível DC. Pois eu vou filtrar aqui a frequência, vai sobrar o nível DC e eu vario a amplitude dele conforme o duty cycle deste sinal. E aqui é o ajuste em malha fechada do meu PLL, que tende a sincronizar com o sinal que entra aqui em Signal In, no pino 14
do dispositivo. Funcionamento elementar é esse, eu só preciso selecionar os componentes aqui, C1, R1 e R2. Aqui o demodulador, a saída, eu não vou utilizar para este projeto, não é necessário. E estes componentes serão selecionados de modo que eu consiga ajustar uma frequência aí para servir tanto para a rede de 50 Hz quanto para de 60 Hz. Isso é feito da seguinte forma, eu posso fazer pelos gráficos do datasheet. Mais detalhes sobre isso com muito mais profundidade, curso de datasheet WR Kits, invista agora para ficar fera nestes documentos. Os gráficos estão aqui, o primeiro apresento para você o circuito completo já, que eu deixo para download aí na descrição, este PDF, onde eu vou utilizar um transformador toroidal aqui, que eu tenho o clock, então vou pegar dele o clock da rede. Então você, conforme a sua rede local, 127 ou 220 volts é o primário dele, saída de 12 volts, uns 100 mA é mais do que o suficiente, pode até ser menos se você tiver um transformador menor, ou pode encomendar com uma toroide, transformadores pequenos toroidais para esta aplicação específica. Fica a dica para você, link na descrição aí. Eu tenho um da toroide aqui de 12 volts já, por isso que eu vou utilizar ele. Então, um dos seus terminais, ele só tem 2 fios de secundário, um único enrolamento, portanto, um dos terminais vai para o ground, o outro vai ter o meu sinal senoidal, com 12 volts RMS. Eu vou passar em um divisor aí por 2, divisor de tensão, com 2 resistores de 15K, para eu dividir esse sinal por 2 neste nó aqui. Aí eu aplico o sinal em um filtro passa-baixas RC, 10K e 100 nano. A frequência de corte desse filtro é 1 sobre 2π RC. Então vamos fazer 2 vezes π, vezes 10.000, vezes 100 nano, Enter 1 sobre 159 Hz. Então eu filtro possíveis espúrios de mais alta frequência que possam chegar da rede elétrica com este passa-baixas. O sinal analógico entra em um Buffer Schmitt Trigger, que eu vou utilizar o 4093. Este Buffer Schmitt Trigger vai restaurar estes sinais para o meio digital, que é a tarefa que é utilizada, é imposta aos Schmitt Triggers. Ele restaura sinais analógicos para o meio digital. Significa que no pino 10 dele eu tenho um sinal retangular na amplitude de alimentação do 4093, no nosso caso é 0 a 5 volts, um sinal retangular de 60 Hz, ou 50 se for o caso da sua rede. Portanto, aqui no pino 10 eu crio um sinal de clock digital a partir da minha rede elétrica, ou seja, este circuito aqui, que eu mostrei até aqui para você, pode usar para outras aplicações, por exemplo. Este sinal vai alimentar aí a entrada do PLL, ó, o pino 14, que é a entrada do sinal. Esse capacitor faz o acoplamento do sinal ao PLL. Aí eu tenho aqui a saída do comparador de fase 2, no pino 13, com um filtro RC aqui, que tem uma frequência de corte também 1 sobre 2π RC. Então 2 vezes π, vezes 12.000, vezes 1 micro, 1 sobre isso, me dá aí 13 Hz. Aqui o corte fica abaixo da minha frequência fundamental, que é os 60 Hz, para obter um nível DC neste nó aqui, ó, que entra onde? Entra no VCO. O VCO é o meu oscilador controlado por tensão. De acordo com a tensão que tiver aqui na entrada do VCO, ele vai gerar uma frequência na saída do PLL. Isso estudamos nas outras aulas de PLL. E a minha saída é esta aqui, ó. Pino 3, que está ligado com o pino 4. No caso aqui, VCO out, a saída do VCO, ou seja, a frequência gerada pelo VCO de acordo com o sinal de entrada, também a entrada aqui do comparador. Eu interligo aqui para fechar a minha malha, e aqui a minha saída de sincronismo. Este sinal de sincronismo você utiliza para o seu sistema que vem depois. Pode ser um sistema com microcontrolador, pode ser um data logger, pode ser algum sistema de relógio, enfim, o que você precisar fazer com esse sinal de sincronismo. Por fim, galera, só falta
explicarmos estes outros componentes aqui. Pino 5 é o de habilitação, você mantém em ground para habilitar o PLL. O capacitor aqui, no datasheet, é o capacitor C1. Vou mostrar aqui para você, ó. Tá aqui, ó. Então são estes três componentes aqui para eu ter a minha frequência central do PLL, o C1, R1 e o R2, que eu vou configurar de acordo com estes gráficos aqui, ó. Então, basicamente, eu posso selecionar os valores em um amplo range, de acordo com este gráfico aqui, pois eu utilizei um potenciômetro, melhor dizendo, um trim-pot aqui, de 10K para o ajuste fino de frequência. Você pode utilizar um trim-pot multivoltas ou um normal, vou utilizar um normal mesmo para a aula de hoje. Se eu fosse encapsular esse projeto, colocar numa placa, circuito impresso para aplicações futuras, eu iria utilizar um multivoltas que me dá mais precisão de ajuste. Então já deixo como dica para você. Então nós temos um micro para o capacitor, que eu selecionei aqui, ó, o eixo X do meu gráfico. O capacitor de temporização do oscilador controlado por tensão. Selecionei um micro, então ele vem aqui neste eixo aqui, ó. E eu preciso verificar em que ponto deste eixo aqui, deste ponto aqui, eu tenho os 60 Hz, que a minha frequência está aqui no eixo Y. Então, 60 Hz aqui é 10 na 1, portanto é 10 Hz. Aqui é 10 na 2, então é 100 Hz. Então, alguma coisa neste meio tempo aqui, ó. Deixa eu circular aqui para ficar bem evidente, ó. Nesta região aqui. Então, perceba que eu tenho valores entre 10K e 100K para o R1. Então, o meu R1 aqui eu selecionei 33K. Valor comercial fica entre 10K e 100K. Compreendeu? A partir do gráfico mesmo. Então, é um outro método de projeto que você pode utilizar a partir de análise gráfica e pegar os parâmetros do fabricante por gráficos do componente. E aqui o R2 tem o gráfico de baixo, você seleciona na mesma região, ó, um micro, até os 100 Hz, mais ou menos, entre 10 e 100 Hz, também dá algo de 10 a 100K. Por isso eu peguei aqui o valor 13K e o valor 10K, de modo que eu pudesse variar a frequência, e aí eu fiz o teste empírico mesmo nesse caso, certo? Liguei ali na protoboard, medi já no osciloscópio e verifiquei se eu conseguia obter o range entre 50 e 60 Hz com este arranjo aqui. Caso não desse, eu poderia mudar este valor desse resistor aqui, colocar 10K, por exemplo, colocar 22, 23, aliás, 22, 27, e aí e assim por diante, até obter o range desejado. Então é uma forma de projetar também, você pode fazer. No mais, dois capacitores de decoupling para o 4093 e para o próprio PLL, vão entre os pinos de alimentação, valor de 100 nano, valor típico. As duas portas aqui do 4093 sobram e você pode utilizá-las para alguma outra aplicação no seu projeto, pois o Shimmy Trigger tem utilidade sem fim, como sabemos. E é isso aí, galera. Hora de comprovar tudo isso na prática mesmo. Venha comigo! Vamos iniciar pela fonte de bancada, que é a nossa prática de hoje. Canal 1 da fonte configurado para 5 volts. Estou limitando em 800 mA, mas não precisa tudo isso. Vamos limitar aí para uns 200 mA no máximo. E ainda não precisa tanto. Eu já estou alimentando o circuito e já vou mostrar para você a montagem dele. Liberando a saída, observe, baixíssimo consumo aí, 4 mA é o consumo deste circuito. Olha só que bacana o circuito montado aqui na protoboard. 4093 para adequar os sinais da rede elétrica e o 4046, o PLL CMOS, que você encontra facilmente e tem muitas aplicações, como vimos. Todos os componentes determinados de acordo com o fabricante, como já especificamos para vocês, o trim-pot de ajuste da frequência que ele vai trabalhar aí quando não estiver submetido a um sinal de entrada, e também aqui o circuito que faz a adequação do sinal
você já vê aqui o belíssimo transformador da toroide, ó, um toroidal, que fornece 12 volts na saída. Eu estou utilizando ele para o circuito de hoje, inclusive já está ligado, só que eu não conectei aqui ainda, que eu vou conectar em tempo real com vocês aqui, ó, aplicando ou não o sinal para simularmos uma queda de energia ou a inexistência do sincronismo com a rede elétrica e vermos o comportamento dos sinais do circuito. Neste ponto do circuito nós temos a saída que vai servir para o sincronismo dos circuitos que vêm além, os circuitos que você vai utilizar com este projeto aqui. Canal 1 eu vou monitorar a saída do transformador para observarmos o seu secundário. Canal 2 do osciloscópio, vamos verificar o divisor aqui, 15K e 15K. Deixa eu pegar aqui o canal 3 para verificarmos o sinal quadrado de 60 Hz que vem da rede elétrica, que enquadramos ele a partir do Schmitt Trigger. E finalmente o canal 4 do osciloscópio aqui, para verificarmos este sinal de sincronismo propriamente dito. Ligando o circuito sem o estímulo da rede elétrica, você vê o sinal aqui, ó. Nosso sinal quadrado, o circuito oscilador. Até fica a dica, esse PLL aqui 4046, você pode utilizar para aplicações em um oscilador simples, caso julgue necessário. Vamos supor que você só tenha ele disponível no seu estoque. É claro que é bem difícil, né? Mas, enfim, para você saber. Então é fácil de configurar osciladores seguindo também os parâmetros do fabricante. Nós estamos aqui com a frequência praticamente correta já, 59.5 Hz, esta frequência aqui, pois é interessante que tenhamos a frequência ligeiramente abaixo da frequência da rede elétrica para existir o sincronismo como esperado. Eu ajusto aqui no trimpote, para isso que temos este trimpote, e eu consigo aqui 70 Hz, 70.7 Hz, frequência máxima que obtivemos nesta configuração, e aqui eu tenho 45.8 Hz. Note que esse circuito já abrange 50 Hz e 60 Hz. Os países que funcionam com 50 Hz ajustam o trimpote para obter uma frequência um pouquinho abaixo de 50. Aqui no nosso caso, no Brasil, é 60. Vamos ajustar aí os 60 Hz da rede elétrica. Então em torno aí de 59.5 Hz quando houver uma queda de energia. Isso você pode refinar, você pode utilizar um trimpote multivoltas para obter ali o limite o mais próximo possível, para não perder nenhuma resolução, caso deseje, em circuitos mais críticos. Estando uma vez ajustado, você pode simular a presença ou a ausência do sinal da rede elétrica, conectando aqui o secundário, ou ligando e desligando lá a régua, se fosse o caso, mas aqui fica mais prático para mim fazer a conexão. Então eu peço que você preste atenção após eu conectar aqui o secundário. O que vai acontecer? Nós vamos injetar 60 Hz na entrada do PLL e ele vai buscar o sincronismo com este sinal de 60 Hz. Então você vai ver este sinal em verde se sincronizando com o lilás aqui. Que o lilás é o sinal de 60 Hz enquadrado pelo Schmitt Trigger. Ali em cima, o azul é a saída do divisor e o amarelo é o secundário do transformador. Então observe inicialmente o canal lilás. Vamos lá. Ligando a rede. Ele busca o sincronismo e rapidinho, ó, já encaixou um sinal no outro. Estamos agora sincronizados com a rede elétrica. Fantástico isso, não concordam? Pode observar aqui as bordas de subida, o nosso sinal não ficou com um DUT em 50%, mas isso não é problema. O importante é termos a frequência certinha e o sinal sincronizado. Então borda de subida com borda de subida é o nosso sincronismo aqui a partir da rede elétrica e obtivemos sucesso nisso, ó. É claro, dando um zoom aqui, nós observamos o trabalho do PLL, ó, para manter sempre sincronizado. Aí fica bem perceptível o trabalho que o PLL faz, mas ele mantém então em sincronismo a borda de subida com a borda de subida do sinal. Tenho aqui o secundário do transformador, a saída do meu divisor de tensão. Desligando,
assume o meu clock em verde. Então, no momento em que dá uma queda de energia, por exemplo, nós perdemos o clock da rede, o circuito vai ser suprido por uma bateria, provavelmente teremos este sinal aqui, mantendo o sincronismo. Esse sinal em verde não desaparece de forma alguma. Então esta é a sacada. Quando a rede volta a entrar em ação, nós temos novamente o sincronismo. E a partir das saídas dos comparadores de fase que sobram aqui no 4046, podemos ter um outro circuito que faça uma comutação, por exemplo, de um relé. Até eu posso apresentar isso em aulas futuras, se for do seu interesse. Então já deixe seu like e peça aí nos comentários se deseja ver este circuito. Então olha só, voltando aqui, voltou nossa energia, ele vai fazer o sincronismo de novo automaticamente. E agora o sinal em verde está sincronizado de novo com a rede elétrica, que é o sinal em lilás que você observa aqui. Isso é muito interessante de observar. Então você vê aí em tempo real a operação do PLL. Frequência. Agora esta frequência em verde aqui é a frequência da rede elétrica. Em torno aí de 60 Hz, praticamente, ó, 59,98 Hz. Aí dá uma osciladinha, vai para 60, mas é a frequência da própria rede elétrica, pois também temos o ajuste da frequência aqui na saída do PLL. Quando a rede elétrica não mais aciona a entrada do PLL, nós temos o clock do 4046, que ajustamos para 59,5. Você pode, com um trimpote multivoltas, fazer um ajuste mais fino para deixar o mais próximo possível da rede e manter o sincronismo. Ao contrário, você pode perder o sincronismo mais facilmente. Eu posso buscar isso aqui, ó. Vamos ajustar aí um pouquinho mais, em torno de 59,7. Vamos ver se vai sincronizar neste padrão aí. Está sincronizando, sincronizou também com a rede elétrica. Está aí uma aplicação já avançada de eletrônica, porém de baixíssimo custo e relativamente fácil de compreender, galera. Pensem nas possibilidades para este circuito. Você não precisa necessariamente fazer o sincronismo dos 60 Hz, você pode utilizar outras frequências, então pode trabalhar inclusive em telecomunicações, obviamente com o PLL 4046. É um circuito que eu recomendo, viu? Para você ter sempre no seu estoque. Mais uma clássica para vocês, o seu WR Kids Channel. Tem sexta, tem clássica, hein? Eu peço sempre o seu feedback de toda sexta. Adoro ver os comentários de vocês com feedback e sugestões para videoaulas futuras. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, hein? Desde fevereiro de 2014 estamos todas as sextas aqui com vocês, sem falhar uma sequer. Então, este vídeo merece o seu like, compartilhe ao máximo com seus amigos. Se é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva, clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações e nos siga em todas as redes, tem Instagram, tem Telegram, tem Facebook, tem Twitter, tudo aqui na descrição para vocês. Eu converso bastante com a galera no Twitter, hein? Então me sigam lá, vamos trocar umas ideias por lá. Valeu sua audiência, acompanhe os demais cursos e séries do canal. Um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.